Torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, espero que todos estejam bem. Antes de iniciar o vídeo, um recado rápido, tem um grupo aqui no primeiro comentário fixado para a gente discutir lá sobre o Verdão, debater, a gente fala muito sobre os comentários, a gente pode debater sobre o Verdão lá, é totalmente grátis. Galera, iniciando o vídeo, João Paulo Sampaio, o JP, conhecido diretor da base do Palmeiras, uma polêmica grande, eu vou explicar a polêmica para vocês, mas antes de explicar a polêmica, já digo, esse cara é um monstro. Esse cara é o melhor que tem, o Palmeiras deveria aumentar o salário desse cara, deveria deixar ele cuidar do profissional e da base, se é que é possível, porque a personalidade dele é incrível, é um cara muito sagaz, é um cara ético, mas quando precisa chegar junto, ele chega. Vou explicar a polêmica. O MCF é um grupo criado pelos principais clubes do futebol brasileiro para organizar a base. O que acontecia antes? A base era muito complicado pelo quê? O jogador ia pro Palmeiras e alguém vinha, falava no ouvido do pai e do empresário e logo arrastava ele pro Corinthians, depois arrastava ele pro São Paulo e ficava aquela coisa assim de toda hora ficar vendendo os atletas, porque toda hora vinha um clube e oferecia um pouquinho mais de jogadoria, oferecia um pouquinho mais de jogadoria. E obviamente a ganância dos empresários e muitas vezes dos pais dos atletas virou uma bagunça sem fim. Até que finalmente regularizaram isso e criaram esse grupo MCF, que é um grupo que todos os clubes do futebol brasileiro, todos não, mas os principais clubes do futebol brasileiro, eles falam sobre a base, né? E tem um código de ética ali. De repente, o jogador que está no Palmeiras, o Flamengo não pode ir lá simplesmente e vem aqui, pô, você não quer vir e trazer o cara, não pode. Então organizou e ficou tudo tranquilo. Quando um jogador quer sair por outros motivos, de repente uma quebra de contrato, etc., isso acontece. Mas aliciar jogadores um do outro não acontece mais. Aí adivinhem vocês quem é o clube que não está presente nesse grupo do MCF? Sim, o Corinthians. Foi excluído há um tempo desse grupo justamente porque ele não cumpriu as regras. Não me impressiona nem um pouco o Corinthians não cumprir as regras. Haja vista que eles não cumprem as regras em nada, né? Nem fora de campo, nem na diretoria, nem no fair play, nem nada, nada, absolutamente nada é o estilo do Corinthians, nós conhecemos bem como eles funcionam. E eles são excluídos desse grupo. Ano passado, em 2025, o Corinthians pegou um jogador do Palmeiras de 14 anos que o Palmeiras não quer revelar o nome, até por conta da saúde mental do menino, que pode haver aquela coisa de rede social. O Corinthians foi lá, pegou o atleta e o Palmeiras ficou, obviamente, muito satisfeito e reclamou, né? Disse que o Corinthians aliciou o jogador e tal. E aí um diretor do Corinthians veio se desculpar com o Buozzi, que é o vice-presidente do Palmeiras. Olha, me desculpa, isso foi feito na época do Augusto Melo, realmente não foi uma tratativa boa da parte do Corinthians. E o Buozzi falou, eu aceito suas desculpas, mas só desculpas não resolvem o problema. Ou vocês devolvem o atleta ou vocês nos dão uma compensação financeira. E o Palmeiras apresentou algumas opções para o Corinthians para resolver isso. E segundo o Buozzi e o Palmeiras em si, que soltou um comunicado, o Corinthians não aceitou nenhuma das três coisas que o Palmeiras propôs e ficou por isso mesmo. Então o JP, o João Paulo Sampaio, fez o quê? Então tá bom, Corinthians, que foi agora, né, que ele declarou inclusive, não vou pegar um só não, vou pegar logo três, porque eu sou muito melhor como inimigo do que amigo. Ele tá dizendo o quê? Por conta disso, que ele disse que, olha, eu esperei 2025 e fui roubado, é o que ele diz. E tentei esperar para resolver, não resolveu. E agora ele está devolvendo na mesma moeda. Palmas pro João Paulo Sampaio. É exatamente isso. Tentou resolver da maneira ética, tentou resolver no diálogo. O Corinthians pegou o jogador injustamente, tentou resolver. Ah, não resolveu? Tá aqui as propostas para resolver. Ah, não vai resolver? O Palmeiras foi lá e pegou alguns atletas do Corinthians e agora o Corinthians está por aqui com o Palmeiras, porque pagou na mesma moeda ao invés de seguir as regras. Então assim, o João Paulo é muito monstro, é um cara assim que muito sagaz, muito inteligente, revolucionou a base do Palmeiras e dá pra ver que não é só base, cara. Dá pra ver que as decisões dele, é um cara de decisões fortes, de decisões que sempre são difíceis, ele sempre encontra o melhor caminho, é um cara que defende o interesse do clube. Então eu vejo assim que, tudo bem, ele mesmo diz, né, que ele gosta de estar na base, que já teve 1000 propostas, mas ele é feliz na base. Mas eu duvido que se o Palmeiras não chegar daqui a pouquinho e falar, pô, vira diretor aqui no lugar do Anderson Barros, diretor do profissional, dê carta branca pra esse cara, aumente o salário desse cara que vale a pena. O que ele já fez o Palmeiras ganhar dinheiro e o que ele pode fazer pelo Palmeiras é impressionante.
Eu não sei se ele aceita ou se ele quer sair da base, mas eu vejo com bons olhos em algum momento ele virar diretor do profissional, haja vista o diretor que nós temos, o Anderson Barros, né, que tem muitas dificuldades em algumas coisas, principalmente em negociação de jogadores, né? E essa foi a polêmica. O Corinthians ainda acusa o Palmeiras o João Paulo Sampaio, ele acusa o João Paulo Sampaio de fazer ali, orquestrar nos bastidores, não deixar o Corinthians voltar a esse grupo, o MCF. Ele não deixa de jeito nenhum o Palmeiras voltar, o Palmeiras não, o Corinthians voltar, né? Eles acusam que o João Paulo Sampaio não deixa o Corinthians voltar para esse grupo. Se é verdade ou não, acho que o João Paulo vai acabar respondendo, mas é impressionante, né? Todos os times aceitam as regras, fazem o que tem que fazer, o único clube que está fora das regras, alicia jogadores, pega jogadores, quebrando o combinado, é justamente o Corinthians. Vocês estão surpresos com isso? Eu não estou. E galera, agora sobre o Arias. O Wolverhampton definiu o preço. 110, 113 milhões de reais. É um preço alto? É. Mas o Palmeiras tem que pagar esse preço para trazer o Arias. O Palmeiras tem que trazer o Arias. O mercado está muito difícil. Porque você fica estudando nomes e nomes e nomes e você vê que você vai só estudando e não acontece nada, cara. Nada de concreto acontece. E vai passando, daqui a pouco acaba janeiro, daqui a pouco inicia o brasileiro e você tá assim olhando pro lado. Quem a gente vai trazer mesmo? Será que vai... Cara, o Arias tá aí. O grupo, o staff do Arias já deu o sinal verde pro Palmeiras falar com o Wolverhampton. O Wolverhampton já deu o preço, então a negociação está andando. O Palmeiras feche essa contratação. A não ser que você fale, a gente ofereceu o dinheiro que eles queriam e aí eles falaram, não, só no meio do ano não deu certo. Então aí foi o Wolverhampton mesmo que fechou a porta. Caso contrário, tragam um John Arias. O Arias vai mudar o patamar do Palmeiras, do ataque. O Arias vai entregar uma coisa pra gente que o Vitor Roque só estava entregando. Que em jogos decisivos, o Vitor Roque estava correndo sozinho. O John Arias é aquele jogo que em jogos decisivos, é aquele jogador que em jogos decisivos, ele vai falar assim, dá a bola em mim que eu vou resolver. Contra o Borussia Dortmund, quem lembra a partida que esse cara fez? Contra a Inter de Milão. Então assim, ele é muito bom, é jogador que vai decidir jogo grande. O Palmeiras não pode perder essa contratação, a não ser que, cara, aconteça algo muito diferente, e aí o John Arias não queira vir, aí a gente tem que entender, né? Negociações são complicadas, mas se já falou o preço, 110, 113 milhões de reais, é o preço, Palmeiras. Não adianta você correr. A não ser que você tivesse um scout mágico que não, fique tranquilo que nós vamos achar um jogador aqui de 30 milhões, 45, 60 milhões de reais, que vai ser, maravilhoso. Já vista que o nosso scout é especialista em outra coisa, né? Ele é especialista em trazer jogadores da MLS, desconhecidos, e que vêm aqui e não entregam nada. Já foram vários, né? Não preciso citar aqui, porque senão fica até chato, parece que eu estou perseguindo os jogadores. Então, a chance está aí, o Palmeiras tem isso na mão. A Leila agora tá nas mãos de Leila Pereira e nas mãos de Anderson Barros. O documento está lá, o preço está lá, é questão de enviar a proposta bonitinho, chegar lá no e-mail do Wolverhampton e concretizar a compra do John Arias. É um jogador importantíssimo para as pretensões do Palmeiras. Eu acho que assim, se o Palmeiras for pensar no mercado, quem que ele tá falando? O Almada. Cara, olha o tanto de dinheiro que querem para arrancar o Almada. E o Simeone falando que o Almada é importante. O Almada jogou até esses dias contra o Real Madrid. O Almada não vai sair do Atlético de Madrid, gente. O cara já confessou para um monte de pessoas próximas, não quer voltar. Aí se de repente o cara vem sem vontade, naquela marra danada. O John Arias quer voltar. O John Arias embora ele esteja jogando, o clube dele tá muito mal, vai cair para a segunda divisão, né, a Championship. E os caminhos estão abertos para o Arias voltar. É óbvio que o Fluminense tem a prioridade da volta do Arias, mas o Fluminense não consegue competir com o Palmeiras em termos de dinheiro. Então se o Palmeiras colocar nota em cima de nota, o Arias vai optar por vir para o Palmeiras, até porque quem vai poder dar mais estrutura para o Arias? O Palmeiras. Quem vai poder entregar, de repente, um time muito melhor para, de repente, ganhar títulos? O Fluminense é o Palmeiras. O Arias sabe disso, o staff sabe disso. Embora ele seja ídolo lá no Fluminense, eu tenho certeza que se o Palmeiras chegar com a proposta, chegar aonde o Wolverhampton quer, mesmo que o Fluminense chegue perto, o Arias vai acabar vestindo a camisa do Palmeiras. Mas daí a gente necessita, obviamente, do dinheiro, que o Palmeiras tem essa condição, e do Anderson Barros e da Leila Pereira
serem firmes e concretizarem essa contratação. Vamos esperar, né, galera? Galera, volta ainda hoje com mais informações e vídeos do Verdão. Tem o pós-jogo, né? Depois do jogo Palmeiras e Santos lá na Arena Barueri. Vamos ver como vai ser esse clássico e veremos se até lá à noite teremos mais novidades sobre essas contratações do Verdão. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.